Oi, meu nome é Simone Portela. Dando continuidade ao vídeo anterior, vamos continuar com os comentários sobre a Lei 13.964, que instituiu o pacote anticrime, e vamos falar especificamente sobre as mudanças trazidas na Lei de Execução Penal. No vídeo anterior, eu falei sobre o perfil genético. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o regime disciplinar diferenciado. O regime disciplinar diferenciado constitui a mais grave sanção imposta ao preso. Ele foi introduzido em 2003 na LEP e desde então foi alvo de algumas polêmicas. Alguns disseram que sustentaram que seria inconstitucional por afrontar a dignidade da pessoa humana e a vedação constitucional de penas cruéis, mas por enquanto o Supremo Tribunal Federal não se manifestou pela inconstitucionalidade. Então, por enquanto, o RDD ele é constitucional. Espera-se que tenham novas discussões agora com esse pacote anticrime que endureceu ainda mais o RDD. Então, vamos falar sobre as mudanças e eu vou começar falando sobre o prazo de duração, que anteriormente era de 365 dias e passou para até 2 anos. Agora, vamos para as hipóteses de cabimento do RDD. A primeira hipótese consiste no caso em que o preso, provisório ou definitivo, tanto nacional como estrangeiro, ele pratica um crime doloso que constitui uma falta grave e, ao mesmo tempo constitui uma subversão à ordem e à disciplina internas do estabelecimento penal. Correto? Estamos juntos, né? A segunda hipótese, vamos para a segunda hipótese. A segunda hipótese consiste naquele preso que ele apresenta um alto risco para o estabelecimento prisional ou para a sociedade. Então, em razão desse alto risco, ele deveria ficar, segundo a LEP, ficar num regime mais severo, no regime disciplinar diferenciado. A terceira hipótese, que houve assim, umas mudanças assim, de redação, consistente em mudanças do crime de quadrilha, que agora constitui associação criminosa. Então, ele consiste no seguinte hipótese: quando o preso possui fundadas suspeitas de que ele integra organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Sendo que, quando o preso, nessas condições, ele exerce liderança de uma organização criminosa, de uma associação criminosa, de uma milícia privada, a Lei 13.964, o pacote anticrime, estabeleceu que o RDD deve ser cumprido em penitenciária federal. Correto? Estamos juntos, né? Então, vamos embora. Agora vamos à questão da prorrogação do RDD. Nessas duas últimas hipóteses, consistentes no caso de um preso apresentar alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento prisional ou então para a sociedade, e na hipótese de fundadas suspeitas de que ele integra organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada,
Prevalecendo essas circunstâncias, após os 2 anos, são possíveis sucessivas prorrogações pelo prazo de 1 ano. Correto? Não é até 1 ano, é prazo de 1 ano. Sucessivas prorrogações pelo prazo de 1 ano. Essa modificação introduzida pelo pacote anticrime. Agora vamos para as características do RDD. O preso tem que ficar em cela individual, isso já era previsto. As visitas, com a mudança da nova lei, elas passam a ser quinzenais, de 2 pessoas e, no máximo, 2 horas. Tá ok até aqui? Tá certo, né? Sendo que as conversas passam a ser monitoradas. São até gravadas por áudio e até podem ser filmadas também. Ou seja, o preso ele fica com privacidade zero, com exceção das conversas com o advogado ou o defensor. Até porque o advogado ele tem a prerrogativa, tem a prerrogativa, né, de conversar com o preso, e também pelo direito à defesa. Então, por isso, com exceção da conversa com o advogado, a conversa com os familiares ou com outra pessoa será sempre monitorada, gravada ou até filmada. Vamos também a uma outra característica em relação ao banho de sol. O preso tem direito a banho de sol diariamente por até 2 horas e com um grupo de até 4 pessoas, desde que essas pessoas não integrem o mesmo grupo criminoso. Agora, no que tange ao preso que não recebe visitas durante 6 meses, aí nós temos uma modificação aqui. Se ele não recebe visitas durante 6 meses, ele tem direito a falar por telefone com uma pessoa da família, desde que previamente agendado, mas essa conversa também será gravada. Como nós podemos ver, agravou bastante a situação do preso que está no regime disciplinar diferenciado, né? Eu falei aqui do preso que exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa e milícia privada, né? Que é um caso que ele tem que ficar no estabelecimento prisional federal. Aí eu faço uma outra acréscimo, que também no caso de uma atuação criminosa, quando o preso tem uma atuação criminosa em 2 entes da federação, 2 ou mais entes da federação, nesse caso também ele tem que ficar num estabelecimento prisional federal. São basicamente essas as mudanças que eu teria que falar sobre o RDD. São assim, é muito resumido, mas nós vamos falar mais no próximo vídeo. Eu vou falar sobre a progressão de regime. Tá ok? Tá certo. Tudo de bom para vocês. Um beijo.